Ei, me fala uma coisa, como Deus mora no mundo dos homens? Você sabe o que é o reino de Deus? Qual é a mensagem? Quais são os valores do reino e quais são as bênçãos do reino na nossa vida? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para hoje fazermos um encerramento da nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem o botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo aqui no nosso canal. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Ah, e não esqueça, hein? Coloca o reloginho aí. Todas as segundas-feiras, 7 horas da manhã, o vídeo já estará no ar. O vídeo da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Lição de número 13, que tem como título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, do verso 21 ao verso 23, e Gálatas, capítulo 4, do verso 3 ao verso de número 7. Afinal de contas, como Deus mora entre nós? Se ele realmente mora, qual é o veículo, qual é o jeito, a maneira, a forma de ele permanecer no mundo dos homens? Porque o mundo dos homens, ele é permeado por pecado, ele é permeado por aquilo que contraria a vontade dele. Então olha que interessante, se ele habita entre nós, como ele habita? Tem um local específico onde eu vou lá, bato na porta, ele abre a porta e eu entro e a gente bate um papo? É tão interessante que a Bíblia vai nos informar que Cristo mora entre nós, por nós. Então aonde Cristo habita? Ele habita literalmente, ele mora no mundo dos homens, dentro dos homens. É aí que você encontra Deus. Você não encontra Deus na igreja. Você não encontra Deus num local físico. Você encontra Deus andando. Você encontra Deus trabalhando. Você encontra Deus estudando. Você encontra Deus interagindo. Você encontra Deus fazendo negócio. Você encontra Deus consertando carro, fazendo faxina, construindo prédio. Você encontra Deus nos homens. E nos homens de boa vontade, nos homens que cumprem a sua palavra. Então você não encontra Deus em coisas. Você não encontra Deus literalmente em um lugar físico, mas você encontra Deus no outro. É no outro que você encontra Deus. Olha o que Jesus disse. Jesus disse, olha, importa que eu vá, porque se eu não for, o outro não virá. Mas quando eu for, eu vou enviar o outro. Quem é esse outro? É o Espírito Santo de Deus. E o que ele o que ele iria fazer aqui nessa terra? Algumas coisas. Uma delas é morar entre nós, ou dentro de nós. Ele veio literalmente morar dentro de nós. Foi essa a promessa bíblica, que ele moraria dentro de nós. E ele morando entre nós e dentro de nós, ele nos guiaria em toda verdade. E enquanto ele morasse dentro de nós, ele iria nos instruir. E mediante nós lermos a sua palavra, ele iria iluminar a nossa mente, aquecer o nosso coração, para que nós cumpríssemos tudo aquilo que Jesus disse e ensinou neste mundo. Então, aonde Deus mora? Entre nós. Não, ele mora em nós. Ele mora dentro de nós. Tópico 1, o reino de Deus no mundo. Ponto 1, a encarnação de Cristo. A encarnação de Cristo, eu quero te ensinar 3 segredos poderosos sobre a encarnação de Cristo. A primeira coisa que a encarnação de Cristo me ensina, que a matéria não é má. Tá vendo esse corpo aqui? Os gregos nos ensinou que o corpo humano, ele é má, ou ele é mau.
Então, nós precisamos definir bem claro que a nossa matéria, ela não é má. Esse corpo, ele está contaminado pelo pecado, mas a essência dele é boa. A essência dele é divina. Então, se eu entendo que a encarnação vem me ensinar quantas coisas? 3. Qual é a primeira? Que a matéria não é má. Qual é a segunda coisa que eu aprendo? Eu aprendo o seguinte, que a encarnação ratifica que o ser humano é a coroa da sua criação. O ser humano é a coisa mais importante que Deus criou. Deus não criou nada mais importante do que o ser humano. Então a encarnação, ela me ensina isso, que o ser humano é a obra-prima da sua criação. E qual é a terceira coisa que eu aprendo com a encarnação? Que Deus nunca abandonou a história. Por quê, Fábio? Porque Deus se fez homem. Se Deus se fez homem, a matéria então não pode ser má. Se Deus fez homem, ele está provando mais uma vez que o ser humano é a obra da sua criação. E se ele se fez homem, ele está deixando uma ideia muito intrínseca na nossa mente. Ele não abandonou a história. Ele está na história, se envolve na história. E esse envolver na história, literalmente, causou ou fez com que ele se tornasse homem, para ele viver a nossa própria história e para ele nos ajudar na nossa própria história. Ponto 2, a mensagem do reino. Todo reino tem que ter uma mensagem. Então, se Cristo veio e tabernaculou e morou entre nós, ele tem uma mensagem. E qual é a mensagem do reino? Olha o que diz Mateus capítulo 4 e o verso de número 7. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, qual é a mensagem do seu reino? Arrependimento. Mas é tão interessante que a palavra arrependimento, ela está fora de moda. Porque arrependimento é uma palavra anormal. Ela não se enquadra no nosso tempo. Ela não se enquadra no nosso momento. É tão interessante que tem um teólogo americano, o Rob Bell, que ele vai dizer o seguinte, ele resume a mensagem do reino, ou o que é o reino, em uma palavra. Ele diz que é o seguinte, o que é o reino? O reino é o normal. Para Rob Bell, ele afirma o seguinte, que tudo que é normal deveria ser o reino. Mas o normal